Vilas Cash tem a satisfação de estar entrevistando alguém aqui, de fato, que tem um conhecimento tributário, que é uma senhora de uma advogada e uma senhora de uma professora de direito aqui em São Paulo, não é isso? Doutora Juraci Aparecida Silva. Isso mesmo. Muito bom estar com a senhora, é um prazer. O meu site é Prof. Juraci Silva apenas, sabe, Vila? Legal. E lá você encontra um enorme material de teses tributárias, onde você pode, inclusive, ter a solução de várias questões que você. Porque todos nós somos contribuintes. É. Então, eu apresento várias teses Tem que para pagar para nascer, advogados. tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Ou seja, não tem um que escapa disso, né? E tem um link do YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, é Prof. Juraci com Y Silva. Prof. Juraci Silva, tudo pegado. Procura ali que vai achar um caminho. E hoje mesmo eu coloquei Prof. Juraci Silva tributário. Então me apareceram todas as teses, foi uma surpresa para mim. No YouTube é muito fácil de encontrar. Bacana. E o Instagram é igual. É a mesma coisa, o arroba Prof. Juraci Silva. E também, eu obviamente trago recentemente, aconteceu que mudou a regra da citação. E é uma revolução natural, acredito, até da tecnologia, né? Antigamente era só pessoalmente que o oficial de justiça vinha citá-lo. Hoje já vai poder ser digital? Tá Sim, brincando. logo em seguida teve a possibilidade de ser por carta e agora será por e-mail. Que coisa. E todo o contribuinte ouviu pelo menos dizer que as empresas tinham data para imprimirem, anunciarem, cadastrarem o seu e-mail de domicílio fiscal ou domicílio judicial, né? E algumas empresas disseram, sim, meu e-mail é tal, outros Ignorar. ignoraram, outros nem ficaram sabendo. E o tempo passou e após isso, a Justiça foi coletar junto à Receita Federal Os e-mails. os e-mails lá cadastrados. O que ocorre é que muitas empresas, elas ao procurarem um contador, o contador, ele vai e coloca o próprio e-mail da contabilidade. E foi para ele. E o curioso é que isso terá um desdobramento muito importante, que vale a pena já de primeira mão ficar como alerta para todos os ouvintes. A empresa, ela terá um prazo de 3 dias para abrir o e-mail e abrindo o e-mail será citada e, como sempre, o prazo irá correr para o cumprimento do que for a citação no caso, né? Aí o passo processual que o contribuinte dará, e eu falo do contribuinte porque falo do direito tributário, mas eu gostaria de registrar que aqui nós estamos falando de todos os ramos do direito. Então, toda e qualquer ação interposta no Ela judiciário poderá vir por poderá e-mail. vir por e-mail. E atenção, o contribuinte ou o jurisdicionado, ele terá então um prazo de 3 dias para abrir este e-mail Quando na e realidade tomar a muita sua. gente hoje, inclusive eu, quase não abro e-mail mais. A não ser quando alguém Agora comunica, estou te mandando um e-mail. vale a pena estar Olhar por atento. lá. Até porque, se em 3 dias não for aberto Tá esse valendo. e-mail, não só correndo o prazo, como também ele terá que pagar uma multa de 5% do valor da causa. Por não ter aberto o e-mail. Exatamente. Então imagine, Vila. Imagine vocês, telespectadores, a qualidade dessa entrevista hoje, que ela não é só para falar da professora, nem da faculdade onde ela dá aula, mas também de passar dicas para todos nós que somos contribuintes, quer pessoa física ou quer pessoa jurídica, para que dessa forma você possa se orientar, porque o mundo está mudando e está mudando rápido. Sim. E a senhora fala agora, porque eu não abri um e-mail, eu naturalmente vou pagar 5% do valor total da causa. Quer dizer, é extremamente necessário
que a gente ouça a senhora nessa entrevista e possamos nos manter informados por vários canais, vários caminhos, várias situações, até no seu advogado particular, para que a gente evite problemas, né? Sem dúvida nenhuma. E dependendo do juiz e da área do direito em que em voga, o juiz pode, inclusive, determinar a revelia. Claro que isso pode ser conversado, ou seja, pode ser apelado, pode ser agravado, pode ser, enfim, todas as decisões podem ser discutidas, Mas que vai pagar, vai. mas vai ser um aborrecimento a mais para quem não tiver aí Conhecimento prévio, né? observando o seu e-mail. Agora, uma coisa muito comum é que as pessoas podem se perguntar, né? Bom, é realmente o meu caso. Eu deixei Foi isso relapso. por conta do meu contador e meu contador que cadastrou o meu e-mail da Receita Federal, né? Eu E nem estou com aquele nem contador faço a minha mais. declaração de imposto de renda ou isso, Já exato. troquei de Já contador. troquei de contador. Enfim, por uma razão ou por outra, é sempre possível que todos nós Venhamos a ter. façamos alteração cadastral. Sim, e coloquemos então no cadastro da Receita Federal o O que e-mail você quer receber que a mensagem. você abre todo dia, que é o Isso ideal, né? Isso é possível, então. É Eu possível. posso entrar com meus dados e vou Você pedir para ser vai e cadastrado aquele altera e-mail. o seu cadastro para o e-mail que você abre todo dia. Bacana. Então, essa informação é importante. A todos que nos assistem, né? Quer civis ou militares, que você possa entrar em contato com a Receita para que desta forma você peça atualização do seu e-mail. Isso pode ser feito até pelo computador, Pelo viu? computador, pelo celular, tranquilo. O fato é que se você não A senha fizer Gov. isso, poderá vir, por não ter aberto um e-mail enviado por eles, uma multa de meramente 5% do total da sua possível dívida. Não é isso? Do valor Então, da causa, do sim. valor da causa. Então, é muito sério o que ela está falando e como é importante a gente ter conhecimento das situações. Mas vivemos num verdade. mundo em constante mudança, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Está pegando todo mundo de surpresa com muita coisa. A gente tem que estar sempre se atualizando. A gente nem comentou do meu currículo, né? Eu sou professora doutora em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Mas já Salamanca, na deu para Espanha. o nosso telespectador perceber, né? A senhora já chegou dando uma alternativa para que todos consigam ajustar a vida deles tributária. E agora, é mais que fantástico. nunca, todos nós precisamos estar atentos, porque muita coisa está mudando. Está mudando e mudando rápido. Principalmente no direito tributário. Nós estamos diante de uma reforma tributária, né? Muito grande, que nós vamos comentar também. Doutora, agora sim, agora eu quero que a senhora fale um pouquinho da sua história para mim, do seu currículo, que eu sei que não é breve, ok? Mas de forma sucinta, possa falar para nós um Sim, pouquinho com certeza. da sua formação. A gente atua aí há mais de 20 anos, mas a parte acadêmica, vamos dizer assim, né? Começou com a contabilidade, Vilas. Eu comecei com a contabilidade, depois eu fui para administração de empresas, depois eu fui fazer direito. Me apaixonei pelo direito. Porque junta tudo, né? É a única faculdade que junta tudo. Eu já tinha tido direito em administração de empresas e em contabilidade, né? E aí, mesmo com o CRC, eu fui fazer direito e não parei mais. Fui fazer um pós-graduação com o Dr. Ives Gandra Martins. Olha que bacana. Professor maravilhoso, Imagina. muito querido, Uma tenho ele sumidade, no meu né? coração, é uma sumidade. O que ele quiser falar, eu ouço, eu escuto. O que ele quiser falar. Eu ouço Porque até sem ele querer falar. agrega valor ao ser. Sem ele querer falar, eu ouço. Está gravado na internet e todos vocês deveriam ter aulas com o Dr. Ives Gandra devido à idade dele, devido ao conhecimento dele, devido à história dele. Sim, qualquer oportunidade de ouvi-lo conhecimento. é importante, sim, absorver. agrega valor ao ser, sem dúvida. Agora, logo em seguida, ele mesmo conversando, nós avançamos então para o projeto do mestrado. E eu consegui então ir para Coimbra. Na Universidade de Coimbra eu fiz o meu mestrado, que já tive assim uma visão política internacional bem abrangente, e aí isso me deu até uma vontade muito grande de dar continuidade a esse projeto. E o doutor Diogo Leite de Campos,
que também é conhecido do Dr. Ives, ele me indicou Salamanca e foi muito feliz. A gente conheceu lá o Dr. Eusébio, uma sumidade também, que infelizmente veio a falecer. E logo em seguida, nós tivemos aí a membro do Tribunal Constitucional Espanhol como orientadora. É bacana. Foi muito bom, foi muito bom. Ninguém chega a algum lugar sem outra pessoa, né? É, A senhora, de fato, foi buscar em fontes boas, fontes profundas, para sim. poder ter o conhecimento para hoje poder estar ensinando numa E essa faculdade, paixão né? foi frutífera, né? Porque, veja, que em seguida eu voltei para cá e logo que cheguei ao Brasil já tive um convite para começar a dar aulas. Fantástico. E não parei até agora. Muito bom. É bom demais. E Seria. óbvio que a gente, paralelamente a isso, tem a nossa vida profissional, onde a gente atende aí todos os que nos procuram com muita Caso você atenção. precise de um bom advogado na área tributária, aliás, é uma das áreas mais difíceis do direito, né? É uma área Muda muita coisa, né, e Vila? Você rápido, tem né? que estar atento, acompanhando tudo a miúde. E a gente, como eu comentei no início, no site tem contato, tem Bacana. tudo, inclusive as obras, porque fruto de toda essa pesquisa, eu tenho escrito e tenho me dedicado também a escrever livros. O último, inclusive, foi em parceria com a doutora Marisa, Oh, que bacana. junto à FAG e à editora Mente Aberta. O lançamento foi na FAG. A FAG realmente tem tido iniciativas muito boas. Os alunos estão muito satisfeitos. Eu fico contente porque existe uma preocupação da Marisa, que é a coordenadora do curso de Direito lá na FAG, em engajar os alunos no mercado de trabalho. Com certeza. Então, ela montou um grupo de network onde a gente coloca vagas, Muito bom. estágio, sabe? Fantástico. Tem muita Um balcão de oportunidade, na negócio, né? verdade, Antes de vocês se sim, formarem, já vão começando a encaixar vocês no mercado. é verdade, Nós muito vamos falar um bacana. pouco da FAG. Ah, Mas legal. vamos completar agora a fase da senhora como professora. Sim. A senhora dá aula então há quanto tempo? Desde que cheguei. Bom, eu tive o privilégio de dar aula em Portugal Olha que também. bacana. Desde quando eu terminei o meu mestrado, eu fui indicada pelo professor Manuel. O professor Manuel era membro do Conselho da União Europeia e ele me indicou, em razão de acompanhar minha pesquisa, para dar aulas na Universidade Internacional de Figueira da Foz, que ficava a 20 quilômetros de Coimbra. Olha, Né? Figueira da Foz é bem próximo de Coimbra, de 20 a 25 quilômetros de Coimbra. E eu tive muito gosto em ter essa oportunidade, até porque foi uma experiência também muito interessante ter uma atividade laboral fora do meu país, né? sim, uma Foi baita de uma muito, experiência. foi muito bom para mim. E quando cheguei também então, desde 2002 que eu não parei nunca Milita nesse campo, né? No campo de ensinar outros, ou presencial ou virtual, porque depois da pandemia o advento mudou muito, mas né? facilitou também o acesso, né? Eu tenho hoje, inclusive, um infoproduto, que é um curso de tributário, no Instagram. Tem um link na minha bio do Instagram, que no período de pandemia, eu tive essa experiência também muito boa, que mesmo à distância, você conhece muita gente do Brasil inteiro, viu, Vila? É uma experiência Imagina. muito boa, onde você começa a perceber quanta gente pode se beneficiar, por exemplo, com as teses tributárias, Com certeza. né? Para recuperação de crédito tributário, por exemplo, empresas que têm dívida e não sabem que tem dinheiro a receber, está deixando dinheiro na mesa. Interessante, hein? Pode ser compensado, por exemplo, nesse caso, né? Tá aí Olha a só. necessidade de um bom advogado, né? De um
orientador, né? Para que o Sim, empresário não entre em tantas situações que depois se tornam difíceis dele sair. e com bom planejamento tributário, eu acredito que o empresário consiga viabilizar e ver várias saídas para todas as questões que ele venha a ter. Duas profissões que vão com a pessoa, acho que até o dia da morte dela, né? É a tarde da medicina e a tarde do direito, né? É verdade. É porque um advogado, se ela botar uma plaquinha na sua casa, pode ser lá no interior, da onde for, alguém vai bater na porta, alguém vai procurar um advogado ou Sim. advogada. O médico vai levar pelo resto da vida essa profissão. Você percebe isso em Coimbra, viu, Vila? É, né? É, olha só que interessante. A faculdade de Direito e de Medicina ficam muito próximas Ah, e ficam num lugar super privilegiado do campus. É interessante. interessante. Olha, o meu nome é Vilas Boas, né? Meu pai, lá, ele tinha o apelido de Tripeiro, que eles eram do Porto, né? E eu fui criado realmente em Minas Gerais, que essa família veio para a região ali de Poste Caldas, a região ali de Pedralva. A família primeira veio, eu sou já a terceira geração. Mas eu não conheço a Europa, eu não conheço. Tem vários parentes que moram lá e há poucos dias meus filhos também estiveram lá. Mas eles falaram muito bem do país, é um país, é nosso pai, né? É um país que nos criou, digamos assim, né? Que nos gerou. Então, eu tenho vontade de conhecer. Mas o que eu queria falar para a senhora é exatamente essa experiência que a senhora teve na Europa, como professora, faz uma grande diferença. Total, com Pode ter certeza que faz. certeza, sim. E o povo muito acolhedor também, a língua, né? Só o fato de você estar na Europa falando português Não faz tem, toda a diferença. não tem preço, né? É verdade, é uma experiência muito bacana. Eu morei quase 3 anos nos Estados Unidos, não é a mesma coisa. Comentava sobre o frio, né? Comentava sobre a situação da umidade de Londres, comentava sobre isso que meu filho morou em Londres também. Citávamos aqui a questão de nós termos o grande privilégio de morar num país que tem sol quase o ano todo, né? Isso gera até saúde na gente. A América também tem suas dificuldades, ainda mais que eu mudei para Massachusetts. Então ali é gelo, ali é neve todo o tempo. E mesmo Canary, que era muito frio, quando nós mudamos para New Jersey também era muito frio. E eu tive uma experiência assim bacana ao voltar para cá. Entendeu? Quando você volta depois de 2, quase 3 anos, você fala: eu moro no melhor país do mundo. O Brasil é o melhor país do mundo. É um Então país nós muito devemos ir ao abençoado. outro país, buscar um pouco de conhecimento, buscar um pouco de relacionamento que vamos levar pelo resto da vida, mas naturalmente essa é a nossa nação aqui. Eu acho que nós temos a carne mais pronta para esse lugar aqui. É, com certeza. Doutora, vamos falar então da faculdade, doutora. Eu percebo, eu estudei um pouquinho sobre a FAG e eu vi que vocês têm um alto índice de aprovação perante a comunidade. Vocês têm média 4. Sim, É muito bom, acima da média. Então vocês têm uma faculdade no centro de São Paulo, quadras apenas do metrô Tatuapé, e vocês hoje estão fazendo uma proposta ao policial militar que possam fazer a faculdade de Direito lá, e isso aí por um preço mega super acessível a todos os policiais que estão me ouvindo. Eles fizeram um preço super especial e entre em contato com a gente, com o meu próprio telefone. Muitos de vocês têm meu telefone pessoal. Entre em contato com a faculdade para que a faculdade possa dar essa possibilidade de vocês, por 4 anos, estudarem. Nem 4 anos ou 5, é 4 ainda, né? São é. 4? São 5 anos, mas, Vila, eu posso te garantir uma coisa. É, o grande diferencial, é muito me honra falar isso, da FAG é o corpo docente. Agora, eu tive uma experiência em outra instituição de um convênio semelhante. E eu tive a grata surpresa de ter os meus melhores alunos, até comentei contigo, que eram policiais. Interessante. É, muito bacana. Agora, o mais legal é que eles falavam comigo da ascensão dentro da profissão, do rol, Do do, leque que abre, do né? leque de oportunidades que o curso de direito abre para a polícia, dentro da polícia, Com certeza. né? Não tenho dúvida. E outra coisa, entre nós, tá? O curso de direito, Vila, ele te dá a possibilidade de você ajudar o outro, de você acompanhar e solucionar o problema de uma outra pessoa. Isso é muito Não gratificante. tenho dúvida. E mesmo fora da polícia ou dentro da polícia, há essa possibilidade de você militar.
de você ter, sim, a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e militar no direito. Ele teria essa Na condição? ativa e depois de aposentado, com certeza. Alunos meus Mas hoje ele advogam. tira a OAB ainda como policial militar ou ele tem que esperar aposentar para poder tirar a Então, OAB? eu tenho duas experiências. Inclusive, eu vim aqui com essa ideia. Depende. Por quê? O edital ou o concurso que o policial são muitos. A gente sabe que hoje a polícia ela é gigante, existem várias polícias, né? E então precisa, obviamente, dar uma olhadinha no edital Para ver se se é é possível ou permitido. não. Havendo a possibilidade, ele pode paralelamente atender, sem dúvida nenhuma, Interessante. ainda na ativa. Se não, após a aposentadoria. Estou trabalhando. E caso ele queira atuar no tributário, mesmo sem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível. É isso, é possível. É possível. Essa é uma pergunta que eu tinha até anotado aqui para fazer para a Exato, senhora. nós vamos Agora, por desenvolvê-la. que é possível? É Porque interessante. a gente tem a Na área, atuação. não só, não, é só na tributária que ele consegue isso? No tributário e em alguns outros ramos também, viu? Mas no tributário, vamos especificar, existe a atuação do tributarista no âmbito administrativo e no âmbito judiciário. Então, nós estávamos comentando ainda há pouco com o Felipe da possibilidade de fazer uma eventual transação tributária, que hoje Certo. é uma coisa muito importante, muito boa, né? Que pode se conseguir aí descontos do valor total da dívida, por exemplo, né? Interessante. Dependendo, eu consegui. É um trabalho mais sofisticado esse que eu vou comentar, viu, Vila? Mas eu consegui, junto com a equipe de contadores, porque a gente precisa trabalhar junto, Porque a sabe? senhora falou que a senhora já tinha experiência na área contábil, faz o direito, então as Mas duas coisas estão é casadas, né? importante você ter uma equipe que trabalha junto com você. Hoje é possível você fazer parcerias, Vila. Boa. Você tem uma possibilidade muito grande aí de você trazer a solução para o seu cliente com uma equipe parceira, por exemplo, né? Até multidisciplinar, né? Para que eles possam estar ouvindo de vários aspectos como é que ele vai resolver um problema que é dele, né? Que é no bolso dele. E às vezes tem até 2 ou 3 soluções possíveis para viabilizar a solução, né? Certo. Não é ignorar o problema, é enfrentar o problema. Enfrentar com base na lei, com base no que a melhor legislação oferece, né? Bacana. É. Doutora, Então, só comentando, né, do trabalho que nós estávamos fazendo, que é mais sofisticado. Essa equipe e eu montamos um dossiê mostrando a real situação da empresa e conseguimos, então, um desconto ainda de 70%, um valor muito bom, né? Um que sem o apoio jurídico não desconto do conseguiria. principal, no valor principal. Sim, Sem esse o estudo, jurídico sem a coisa e o jurídica contábil junto, junto, ele não teria sim, condição. não teria condições. E isso tudo administrativamente, Vila. Então, Interessante. Não teoricamente, precisa da OAB eu não precisaria da minha carteira da Ordem dos para Advogados poder do fazer Brasil essa para consultoria. fazer essa transação, para praticamente fazer uma esse consultoria, acompanhamento, né? para fazer essa. É uma Exatamente, consultoria. porque foi junto ao procurador. A gente sabe, né, que nós temos 3 entes da federação: a União, o Estado e o município. Os 3 entes tiveram da Constituição Federal competência para tributar. Por isso, alguns entes têm competência para tributar alguns tributos e outros Interessante. tributos, né? E por isso, todos eles têm a sua Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda é o local onde a administração tributária daquele ente da federação Que é desenvolve suas federal, atividades. estadual, municipal, é ali que Sim. se vai resolver. Se você tem um tributo federal, você tem que ir na Secretaria da Fazenda da União Certo. Federal. Se você tem um tributo estadual, você tem que ir na Secretaria da Fazenda Estadual, que fica ali no centro da cidade. Se É for claro no que, município, se for no município, Secretaria da Fazenda Municipal. Agora, hoje, nós temos uma possibilidade fantástica, que também, em razão da pandemia, veio a ser aprimorada,
que é a internet. Você pode fazer tudo isso que eu estou falando pela internet, ou seja, você pode atender clientes do Brasil inteiro, Interessante. porque esse trabalho você pode fazer via remota, pela internet. Então não há o porquê deixar para depois, né? Não, então é importante que todos saibam que até o estudante de direito pode atuar no tributário sem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e ganhando o que está estabelecido como honorários na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil de Interessante. A honorários. senhora falou do estudante, então não é aquele formado que não tem a OAB, é aquele que ainda está no Até terceiro, mesmo quarto o ano. O estudante já estudante, pode Vila, ajudar outra até pessoa. mesmo o aluno, até Interessante. mesmo o aluno. Eu tenho falado sempre com os meus alunos, eu falo teses de direito tributário, eu estou falando sobre direito societário. De repente aparece um artigo do direito societário que me remete a uma tese tributária. Eu sou obrigada a dizer, gente, aqui inclusive existe uma tese tributária e os alunos, poxa, então eu posso avançar com Posso essa atuar? defesa, atuando, mesmo sem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, professor? Sim, pode. Tá aí mais um grande motivo para vocês estudarem, aonde essa doutora dá aulas aqui em São Paulo, ao lado do metrô Tatuapé, não é isso? É Ter a verdade. senhora como professora, a senhora teve orgulho de ter o professor Ives Gander como seu professor, Sim, e eu imagino que a senhora passou muito bem pela escola e foi muito bem formada, e agora vai poder multiplicar o seu conhecimento. sim, é uma obrigação nossa, né, Vila? É, É, exatamente, porque o que de graça veio, compartilhar, de graça a gente dá. compartilhando o que a gente tem, a gente acaba sempre tendo mais. Multiplicando, né? Olha, eu tenho uma outra pergunta importante para a senhora. É, como somos tributados? Essa é uma pergunta que muita gente deve se fazer, né? Tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar? Né? Ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas eu tenho que pagar, eu sei que eu tenho que pagar. Como é que a gente é tributado? Ou pela Recentemente, federal, ou pela estadual, ou pela municipal, mas alguém vai cobrar, né? Estamos é, vivos, né? exatamente. Bom, eu tenho sempre uma capacitação filosófica antes para entrarmos nesses assuntos tão polêmicos, né? Como você mesmo colocou, né? É. Existe sempre aquela resistência do contribuinte, que é natural também, mas há uma experiência que recentemente eu gostei muito de ter, foi de propor aos alunos que lessem e resumissem o livro Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, que é da época da Revolução Francesa, um filósofo incrível, Lá atrás já genial. tinha uma suposta solução, é isso? E responde um pouco a sua pergunta, inicia a resposta da sua pergunta, né? Entendi. Todos os países soberanos precisam de um sistema tributário para alimentar e fomentar toda e qualquer iniciativa pró-cidadão. Voltar para ele mesmo, né? Exatamente. A estrada que eu vou, A organização, eu vou exato. para o interior todo final de semana, aquela estrada foi construída por alguém. Sim, E quem? O esse Estado. alguém foi o O povo, Estado, através do a- Estado. pelo dinheiro colocado Do nos povo, cofres públicos pelos do contribuintes. povo, o Exato. Estado fez gerenciamento, ele pagou o engenheiro, ele organizou, ele fez a estrada e eu, naturalmente, sou beneficiado, porque eu passo por ela. E se ninguém tivesse feito essa coleta lá atrás, nós não teríamos hoje a Dutra, nós não teríamos a Bandeirantes, nós não teríamos a Carvalho Pinto. Ou seja, alguém pagou para aquela estrada estar ali. Não É. foi o governo, quem pagou foi o cidadão. É o imposto recolhido, gerenciado, administrado pelo governador daquela época, pelo governo daquela época. Ele volta para nós como ação social para todos. É uma governança. O executivo tem esse papel de administrar bem os dinheiros públicos, né? Interessante, né? E aí, quem representa, como você bem lembrou, são os membros máximos do executivo, no caso da União, o presidente da República, do Estado, o governador do Estado, E e o no prefeito. caso do município, o prefeito da cidade, sem dúvida. Bacana. Eu resolvi fazer direito.
né? Eu Ah, tenho 19 anos de idade e eu estava procurando uma faculdade bacana para fazer o uma direito. decisão muito É, inteligente da sua parte, mas viu, vendo aí Vila? agora a entrevista com a senhora, me animou mais ainda. Eu só não consigo voltar no time, no tempo, né? Eu tinha exatamente 19 anos quando eu prestei direito. Prestei o vestibular em direito lá em Juiz de Fora, ok? Numa faculdade famosa que tem lá em Juiz de Fora. E eu não consegui passar. Por quê? Porque era muito difícil alguém passar na faculdade de direito há 45 anos atrás. 45. Tem 65, 45 anos atrás. Era quase impossível. Era uma faculdade para pessoas, ok? Mais abastadas, era para pessoas super inteligentes, que não pelo dinheiro, mas conseguia chegar até ali, não porque tivesse a tradição, mas conseguia chegar até ali. E, naturalmente, a maioria não conseguia ter a faculdade de Direito. Assim como a maioria não conseguia ser funcionário do Banco do Brasil. Era interessante, mudava o nome da pessoa quando ele passava no concurso do Banco do Brasil. Então não seria João Vilas Boas mais, seria João do Banco do Brasil. Era o sobrenome dele. E da mesma forma, a faculdade de Direito. Hoje nós temos uma faculdade mais acessível, nós temos preços que cabem no bolso do policial militar, no bolso do cidadão normal, mas hoje nós temos um outro problema, que as pessoas aparentemente não estão investindo em si mesmas. Elas não estão se preparando para amanhã. Porque eu acho que eu já estou bem empregado e eu não vou precisar dessa faculdade. Aí é um ledo engano. Assim como era difícil fazer a faculdade lá atrás, é difícil achar hoje tempo e motivação para fazer a faculdade agora. Mas uma coisa eu coloco para a senhora e para todo ouvinte nosso: 4 anos ou 5 vão passar, estudando ou não. A grande diferença é que se eu estudar, eu terei uma outra profissão caso eu venha precisar. Se eu não estudar, eu só fiquei mais velho. É, com um leque de possibilidades, É, né? Sem dúvida. Eu diria até, poderia até ir mais longe. Eu tive uma experiência, acho que eu cheguei a comentar contigo, de defender alguns policiais na procuradoria. E faz toda a diferença quando o policial entende minimamente do não direito. tenho dúvida. Ele vai se ajudar. Ele vai se Ele ajudar. não vai errar. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai ter consequência. Sim. Eu acho que até para que ele não exerça, mas só para ele aprender, para ele não ter a malha da prisão, que é sujeita, ele é sujeito a essa malha, muito séria. Qualquer denúncia, o celular filmado, alguma ação, qualquer coisa, quando menos espera, É. ele já está sendo é, é, ou preso, ou ele vai ter que responder um processo. É, e a norma é muito rígida, né? Não, é mais do que as Forças Armadas. Muito As rígida. PMs do país têm uma situação atípica, Sim. ok? Se alguém foi abordado na Avenida Paulista, em qualquer bairro, no Tatuapé, e alega, por isso que eu tirei o relógio para fazer essa analogia, alega que dentro daquela mochila que foi vistoriado naquele momento ali, tinha um relógio e sumiu, só aquilo ali, só o fato do cara denunciar, já é um problemão na mão do polícia. Se ele estuda direito, doutora, ele vai entender até onde ele pode ir. O próprio Vai se ato, o precaver, tirar próprio ato de foto. estudar, ele vai de É, fato se prevenir a não ter problemas. sim. Porque a falta do conhecimento, eu não sei ler. Aí eu entro com o meu carro dirigindo, não sei ler, já não tenho carteira. Mas ao mesmo tempo estou dirigindo. E ali tem uma placa enorme de contramão, mas eu nunca estudei ali que aquele P com corte no meio é contramão. Resultado, eu estou sujeito a ser multado. Se eu estudei e entendi o que era aquela placa, eu já não entro ali. Eu acho que esse é o principal ponto do estudo, doutora. É O verdade. conhecimento, meu pai dizia, não ocupa lugar. Eu escutei um rabino judeu falando uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: você precisa conhecer a regra do jogo para fazer o gol. E conhecendo a regra do jogo, vai ser difícil você fazer o gol. Com certeza. É, boa, Vai ter muito boa, jogador na sua frente para você conseguir chegar até a boa. trave do gol. É, Portanto, saiba a regra do jogo para vai você ter maior probabilidade de de fazer o fazer o gol. gol Ok. e se defender de eventual gol. Contra. E hoje em dia um grande problema de muita gente é a tarde da separação conjugal, né? Eu até levo brincando, falando com a senhora, em vez de tal e sim a tar, porque se tornou tão simples casar, mas mais simples ainda separar.
Só que como eu não tenho conhecimento, eu nem imagino quantos problemas jurídicos eu estou tendo quando eu vou a um cartório casar com alguém. São muitos os E, desdobramentos. e se eu tivesse o devido conhecimento, eu naturalmente seria mais precavido. Eu iria pensar 2 ou 3 ou 4 vezes, porque casamento é abrir CNPJ. Não é diferente. Eu vou abrir um CNPJ no município, no estado, ok? De acordo, talvez até na federação. Só que tem um detalhe: fechá-lo vai ser quase impossível. Abrir um CNPJ hoje é uma facilidade danada, até pela internet. Tenta fechar. Tenta fechar para ver quantos impostos você vai ter que pagar, quanta coisa ficou para trás, quanta coisa que o seu contador muitas vezes não deu a devida atenção, foi relapso e caiu nas suas costas. Mas é um contador, mas é você, o seu nome que está lá, o seu CPF que está lá. Então eu acho, de novo, e creio com toda sinceridade, a melhor coisa para cada um de nós é estudar. E se pudermos, todos nós, sermos formados em direito, aí cada um já vai respeitar o chão do outro. Porque o maior problema da falta do conhecimento é eu achar que eu tenho mais direito que o outro. É, Esse é um grande problema. E aí cabe a minha sugestão a todos vocês. Quando eu a convidei para entrevistá-la, eu já estava pensando exatamente no que eu estou falando para a senhora. Não tem nenhum script aqui no que eu estou te falando, mas é o que eu sinto. Ou seja, quanto mais eu tenho conhecimento, menos eu erro. é, E quanto menos eu erro, menos dói. sim. Porque a gente tem dor no bolso, a gente tem dor na alma. Quando a gente é lesado, quando a gente erra, quando vai preso. O maior bem é a liberdade. Mas muitas vezes perdeu o bem por quê? Porque pisou na bola, porque errou. Mas por quê? Porque não tinha o devido conhecimento. E muitos dizem, quem não tem competência não se estabelece. Então, na hora que você está na frente do juiz lá, mas você é culto, você devia estar sabendo disso. Mas ele não tem todo o conhecimento. No direito, não. Nós vamos ter 4 ou quase 5 anos para estudar. E, ao mesmo tempo, ter professores no naipe da senhora para eu perguntar. É. E a senhora vai poder me responder. É outra vantagem do curso da FAG, viu, Vila? Porque nós O temos cursos contato, né? É isso, presenciais. é fantástico. Presenciais, 100% presenciais. Eventualmente, a gente pode fazer algumas reuniões online Mas a com natureza os do curso é alunos. É presencial, um né? curso presencial e eu afirmo e ratifico o que você disse. Esse olho no olho Não faz diferença. faz toda a Toda a diferença. diferença. Não tem preço. Não tem preço. Essas Concordo. indicações, imagina que a colega chegou para mim, eu estou precisando de um estagiário. Você tem um bom aluno? Tenho. Tem, lógico, tem. Então, é um ganha-ganha, sabe, Vila? Estar com alguém, né? Estar Porque próximo. presencial você conhece mais a E pessoa. vou levá-los Você para tem muito mais vou levá-los para segurança 20 anos, 30 anos de de amizade. indicar. Eu vou consultar Exato, com eles. Com a oportunidade do WhatsApp. exatamente. Agora eu vou mandar mensagem, vou perguntar, Não, ó, é o estou meu com um cliente professor, assim, eu assim, tenho assim, assado. segurança, Lógico, ele não sim, vai deixar eu errar. Agora, eu vou no é EAD. verdade. Aí eu faço um curso para EAD, eu não conheço ninguém. E outro, eu fico tão desmotivado que eu já estava cansado, morrendo de sono. Como é que eu vou ligar um celular e vou aguentar? Não. É. No presencial, eu renovo. E eu fui na faculdade de vocês, é um barato. Você tem a possibilidade de tomar uma sopa ali. Você tem a possibilidade de fazer uma refeição ali. Nossa, Então é eu saio mesmo muito bom. cansado do meu trabalho, fardado, não importa. Eu atravesso, eu cheguei no metrô, já estou na faculdade. Eu posso lanchar lá. Eu vou cultivar novas amizades. Eu vou variar o meu dia. Que é importante eu sair da rotina. Sim. E se eu não me perceber, doutora, quando menos espero, eu estou com 35, eu estou com 40, eu estou com 45 e acho que já passou a minha vida. Poucos lembram que nós estamos indo, homens até 82, mulheres até 86. Essa é a média da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, vou aposentar, o Estado hoje aposenta alguém com 35 anos de trabalho, um policial militar. Ele entra com 20, com 55 está aposentado. Ei, ele tem mais 30 anos de vida pela Eu frente. diria até mais, viu, Vila? Eu tenho uma professora, a doutora Maria Garcia, Frias da PUC, né, que foi minha professora, e mesmo no âmbito particular, ela tem auxiliado muito os seus ex-alunos, seus egressos. E isso E é é uma prazeroso, vantagem. né? E é Isso é uma prazeroso. vantagem. Imagine você que até mesmo na oportunidade da entrega da minha tese doutoral, ela pôde me auxiliar. Ai, que bacana. E isso não tem preço. Realmente essa amizade Confiança, é muito né? rica. É muito rica. Agora, o mais importante de tudo isso é ver que ela, uma mulher que se dedicou aí à academia,
com 92 anos, continua dando a sua Eu não contribuição, falei que até a morte? continua deixando o seu servir no mundo. Eu não falei que até a morte? E isso dá um prazer De vida, acordar com razão, acordar com muito objetivo. grande, é uma É, motivação, é um, todo mundo fala muito de propósito. é, Esquece que o propósito de todo ser humano é de melhorar o mundo. E lógico. você sente aquele quentinho no coração Quando eu quando você fiz, quando percebe eu fiz. que você está contribuindo É interessante, né? para Ter por melhorar o que mundo. acordar. É É tão fantástico. estranho você deitar e não tem uma agenda para amanhã. Ninguém quer me ver, ninguém está me perguntando de mim. Meus filhos já cresceram, foram embora, meus netos nem falam a minha linguagem mais. O celular me bitolou. Resultado, eu não quero mais entrar na bitola do celular, não consigo falar com meu neto, ele não quer falar comigo, já perdi o neto. Os filhos estão correndo atrás do arco-íris, não dá tempo para mim também. Ok, ou seja, vai sobrar o quê? Nada. Se eu estudei, eu novamente posso vir fazer uma graduação, eu posso fazer um pós, eu posso achar uma razão de viver. Porque o policial militar, doutor, infelizmente, quando ele aposenta, acabou. Por quê? Porque ele não volta quase nem no quartel. Porque ele passou uma vida almejando aposentar. Quando ele aposenta, outro já ocupou o lugar dele, ok? E ele não tem o quartel para ir, porque ele naturalmente não se sente bem mais, ok? Passou a cadeira dele, passou a sala dele, passou o cargo dele para outro. Só que também, infelizmente, os filhos já ficaram mais maduros e alguns ficam até viúvos. Eles vão fazer o quê, doutora? Por isso que o estudo faz diferença. Aí é onde entra, enquanto jovens, fazer um planejamento orçamentário, organizar as finanças para que você consiga, de fato, não ficar preocupado com previdência, ou nem ficar preocupado com poupança, ou não ficar preocupado em guardar alguma coisa. Que tanta gente que já guardou tanta coisa perdeu tudo num dia só. É só voltar ao Fernando Collor de Mello. É só a gente voltar aos R$ 50 ali que foi tudo embora. Estava tudo guardado. Muita gente, naquela época, suicidou, muita gente entrou em depressão profunda e morreu. A única coisa que não tira da gente, doutora, o estudo. É verdade. É interessante. E o estudo gerou colegas, o estudo gerou professores, o estudo gerou alunos, o estudo gerou vontade de continuar. E a satisfação de você poder contribuir com a solução do outro. Lógico. Eu não falei que a advogada, em qualquer lugar que ele botar uma plaquinha, alguém vai bater na porta, especialmente as mães. Bom, hoje. Doutor, meu filho está preso. Aconteceu isso, isso, isso. Ajuda, doutor. É ajuda. É ajuda. Ela está pedindo ajuda. Eu tenho no meu celular, doutora, eu tenho 5.780 contatos de policial militar. Ok? Ao terminar a nossa entrevista, eu vou mostrar 3 ligações que eu recebi nos últimos dias. É muito bom a gente ser útil. E a coisa que eles mais precisam, advogados. Professor, me ajuda, me apresenta um bom advogado. Professor, me ajuda, porque ele sabe que a vida dele agora está correndo um risco. Ele vai mudar a vida dele. Se ele passar 2 horas dentro do Romão Gomes, ele muda a vida dele pelo resto da vida. E eu acabei de entrevistar um coronel aqui, um pouquinho antes da senhora chegar. Ele comanda a Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar. O coronel Augusto estava aqui e ele falou que 3 obrigações um comando tem. Das 3, a mais importante é a última. Qual? Não permitir que o seu subordinado seja preso. Oriente ele, acolha ele, perceba antes que dá o problema, porque depois que ocorre é muito difícil. Você não destrói apenas a vida do policial militar quando ele vai preso. A família toda se destrói. Então, Bom, por isso a importância do direito. como nós comentamos, as regras são muito Muito mais duras, severas, muito duras. mais severas. E muitas vezes a chefia é obrigada a abrir, Senão- autuar senão um vai processo prevaricar. contra o seu Senão ele vai prevaricar, subordinado. quem vai ser preso é ele. É uma regra de 2 simples, ou seja, eu faço, não porque eu quero, eu faço porque eu tenho a lei do meu lado, eu preciso fazer. Poucos dias, está na internet, que eu vou citar agora para a senhora e muita gente viu. Está na internet. 6, 5 e 10 da manhã, 2 viaturas de polícia, está na internet. Um olha para o outro, vão fazer um racha. E resolveram fazer um racha com as viaturas. E quando vê, bater as viaturas em outro carro lá. E aí está na internet até hoje. Sub, vem, me ajuda, o sub. E que até ali era o sub dele. Só que agora não, agora o sub vem como Estado de São Paulo. Ele não vem mais como amigo de profissão, como colega, não, ele vem como Estado de São Paulo, porque eles erraram. Eles não foram treinados, capacitados para fazer racha. Eles foram treinados, capacitados para proteger a comunidade, dar a vida deles sob juramento em prol do outro.
ok? Mas muita amizade, sem ter o que fazer, achei que está muito monótono, resolvi fazer um racha. Deu para entender? Então, quando na realidade, doutor, eu consigo entender que eu, como policial militar, eu sou responsável pelas minhas ações e pelas ações do Estado, é complexo. É uma missão muito bonita, inclusive, eu É acho. muito honrosa, mas de fácil também errar. É uma linha muito tênue, mais tênue do que a gente imagina. É. E aí, naturalmente, os meus agradecimentos diretamente à senhora, à faculdade, que a senhora é professora lá, a nossa coordenadora, a doutora Marisa, também queria entrevistá-la aqui. E nessa série de entrevistas, a FAG, também a Faculdade de Medicina Veterinária, que entrevistei hoje, a gente percebe que ali é um local diferenciado, é um local quase familiar, quase. Porque vocês se inteiraram, vocês sabem que ali passa a ser parte da vida de vocês o ensinar, e eu tenho que ter algum lugar para ensinar. Ou eu vou ensinar na internet, ou eu vou ensinar numa sala de aula, eu vou ensinar num voluntariado, mas nós queremos passar a nossa missão, né? A gente quer que mais se multiplique para que mais pessoas possam fazer o bem. Só tenho a agradecer a senhora. É, muito nos realiza. Verdade, isso mesmo. Eu que Prazerzaço falar com a agradeço, Vilas. Eu que agradeço, viu? doutora, que no começo ela disse que ela tem um nome meio de Índia, né? É Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. É, existe um único dicionário Tupi-Guarani, português Tupi-Guarani. Tem, Ai, inclusive, um exemplar lá em Coimbra, no Tombo. interessante. E lá tem singela tradução que é Mãe da Lua, Juraci. Mãe da Lua, é um nome composto. Olha Ai, só que bacana. interessante. Juraci, Mãe da Lua. E aí descobri, pesquisando um bocadinho mais, que Tupi é uma coisa e Guarani outra completamente diferente. São tribos distintas, que têm também as suas diferenças, algumas similaridades, mas tem muitas diferenças. E também existe a possibilidade de se traduzir como concha, aquela que protege. Olha que Bonito, bacana. né? Muito Muito bonito. bacana, bacana. Vilascast agora virou cultura geral também. E para terminar, né? A senhora falou do seu nome, vou falar do meu, né? É, ascendência portuguesa e Vilas Boas, né? E aí a gente vai num tempo pouco antes da descoberta do Brasil, lá em Portugal, eu não sei quem, ele reportava ao rei e ele havia passado por duas vilas, pequenas vilas. E na carta ele escreveu: acabei de passar por duas vilas boas. Interessante, né? Então ele Muito. qualificou aquela vila como boa, mas ela era plural. Eram duas, então virou Vilas Boas. A todos os Vilas Boas desse país que não sabia a origem do seu nome, simplesmente, né, alguém do império estava reportando ao imperador por onde ele havia passado, ele gostou muito daquelas vilas. Olha, até a Então, etimologia nós muito comentamos bacana, né? aqui Como hoje, hein, é, Vilas? que é cultura geral, doutora. Prazer estar com vocês, que Deus abençoe muito a senhora, que Amém. lá a Nós faculdade de todos. vocês, o que a gente puder ajudar na indicação da faculdade, para que conheçam a FEG, né? F-A-H-G, é isso? FAGH. Ao contrário, F-A-G-H, ok? Todos muito bem-vindos. É um nome até um tanto diferente. Traduz para nós, doutora, por favor. O F-A, eu vou traduzir. Faculdade Anglivepa, Anglivelpa, ok? De Gestão e Humani. Imunologia. Isso. Bacana. Muito bom. Prazer em ter estado com a senhora. Desde quando eu conheci Igual, lá, Vilas. eu falei na hora, eu gostaria de entrevistar a senhora. Eu sabia que ia ser uma boa entrevista, e especialmente a todos nós brasileiros que pagamos tributos, né? É muito bom a gente saber que a gente tem que entender antes de montar algum negócio Bom, quanto tem muito custará. mais. A hora que quiser, estamos aqui. Não, a gente vai voltar a ter mais entrevistas, até fazendo fatiado Sim. os temas, para que a senhora não possa apenas passar o contexto, mas sim o texto, para que a pessoa entenda o texto e ela consiga entender se eu devo ou não abrir uma empresa. É muito fácil hoje, eu vou abrir uma empresa. Volto a dizer, é muito difícil fechar. Tá É, joia? nós Bem não, complicado. ficou faltando nós comentarmos a respeito da reforma tributária.
quando você falou agora Pode da ser empresa. o próximo tema do Podemos, nosso né? próximo encontro. Teremos então a reforma tributária. Até porque o nosso país está passando por uma enorme reforma tributária. Eu acho que sempre passou, né? É. Eu acho que ela não tem fim, ela sempre está se Muitas foram as ajustando. mudanças legais É, nesse período da Constituição Federal até até o aqui e término, até antes mesmo, né? é, Porque o CTN, o Código Tributário Nacional, é de 1966, imagina. antes da nossa Constituição de 1988. E ela foi recepcionada como norma geral. Mas são muitas as legislações específicas para cada tributo, As nuances, né? né? As Ou normas seja, as de entrelinhas, né? cada ente. A doutora vai explicar para vocês como é a entrelinha de cada situação dessa do tributo nesse país, né? Sim, Que pagamos muitas vezes achando até que é injustamente, mas quando nós usamos uma estrada, quando nós usamos um hospital, quando nós usamos a energia elétrica, quando nós usamos tanta coisa que é comum a todos nós, nós entendemos que é justo sim pagar tributo. é sim, Tá joia? Prazerzaço ter nosso falado com a contrato senhora. social. Vilas Cast, um grande abraço a todos.